A TV Record dá sequência agora à primeira rodada de entrevistas ao vivo com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. Como você tem acompanhado desde a última sexta-feira, já recebemos aqui no Jornal da Manhã, ao vivo, o procurador Mauro, candidato do PSOL, o ex-juiz federal Julié Sebastião da Silva, do PDT, a candidata Série Cília Sarenco, do PRB. Até a eleição, no dia 2 de outubro, serão 2 rodadas de entrevista em cada telejornal da TV Record, além de 2 debates ao vivo. As entrevistas têm duração de 15 minutos, como temos registrado. A ordem de participação dos candidatos foi definida em sorteio com a direção do nosso departamento de jornalismo. Hoje, conforme anunciamos ontem, o entrevistado seria o candidato Emanuel Pinheiro, do PMDB. Porém, em função de imprevistos nas agendas dos candidatos, houve um entendimento entre eles. Então, o candidato Emanuel Pinheiro será entrevistado na sexta-feira e hoje o entrevistado será o candidato Wilson Santos, o que é permitido conforme entre os representantes dos candidatos. Desta forma, a entrevista com o Emanuel Pinheiro, como já disse, ficou para sexta-feira, dia 26, e hoje estamos recebendo ao vivo aqui no Jornal da Manhã o candidato do PSDB, Wilson Santos. Bom dia, candidato, obrigado pela sua presença aqui. Bom dia, Antônio. Por que o senhor, pela terceira vez, quer ser prefeito de Cuiabá? Antônio, eu quero ser prefeito de Cuiabá porque eu sinto que devo e tenho uma dívida com a cidade. Cometi um grave erro político quando, em 2010, deixei a prefeitura da cidade e candidatei-me ao governo do estado de Mato Grosso. Muitas obras que eu havia idealizado para Cuiabá, que eu havia planejado para a cidade, ficaram pela metade. Então eu aceitei o desafio, o nosso partido nos convocou, o nosso grupo político exigiu a nossa candidatura, eu aceitei mais esse desafio e, no fundo, é uma oportunidade que Deus nos dá, que a população nos dá, para que nós possamos esclarecer uma série de dúvidas, colocar os pingos nos is e, se der certo, se voltarmos à Prefeitura de Cuiabá, pagar essa dívida com a sociedade, concluir o Rodoanel, resolver de forma definitiva a questão do abastecimento da água, trazer alguns programas sociais que criamos de volta à cidade. Enfim, atendo uma convocação do meu grupo político e, ao mesmo tempo, ganho uma oportunidade para pagar essa dívida que tenho com a sociedade cuiabana. Pois é, o senhor falou do Rodoanel, o senhor poderia explicar para a gente por que essa obra não foi concluída e, principalmente, por que virou um processo judicial? O senhor está respondendo uma ação penal aí, movida pela Procuradoria da República e, inclusive, tem que devolver dinheiro aí, em torno de 10 milhões de reais. O que aconteceu com o Rodoanel? O Rodoanel foi uma ideia minha. Cuiabá nunca tinha ouvido falar em Rodoanel. Nós planejamos o Rodoanel para 39 quilômetros e 700 metros, para tirarmos as carretas, os caminhões, os bitrens da capital. Mato Grosso é o campeão nacional em produção de carne e grãos. E parte dessa produção, ou grande parte dela, acaba passando por Cuiabá. E passa pela Avenida Miguel Sutil, passa pela Fernando Correia, trazendo transtornos à cidade. E nós idealizamos uma nova perimetral para a cidade. Licitamos, demos ordem de serviço e começou essa obra em minha gestão. Fizemos 3 lotes. Um primeiro lote de 4 quilômetros, que já está sendo usado há 8 anos. Um segundo lote de mais 4,5 quilômetros, também já está sendo utilizado há 8 anos. E um terceiro lote que faltou colocar a capa asfáltica. Foi feito o corte de montanha, terraplanagem, drenagem, base, subbase. Acontece que foram 4 medições. 3 medições o DENIT aprovou. A 4ª medição teve problema. Isso foi para Brasília. E o DENIT Nacional, então, montou uma tomada de contas especial. E nessa tomada de contas especial, o DENIT contratou o Exército, a arma de engenharia do Exército, para medir, para auditar. E o Exército veio a Cuiabá e mediu. Só que mediu os lotes 1 e 2 e não mediu o lote 3. Então não conta como se nós não tivéssemos feito. E ele está lá para ser filmado, fotografado. E mesmo nos lotes 1 e 2, nós temos graves divergências do Exército. Há partes onde não foi medido. Então, na verdade, nos acusam de termos superfaturado a obra, quando não é verdade. O preço da obra foi homologado pelo DENIT.
O preço que a prefeitura estabeleceu, o DENIT, que é o dono da obra, passou o aval embaixo, aprovou. Em relação ao lote 3, ele não foi medido absolutamente nada. O que eu posso lhe garantir é que houve erro material na prestação de conta, sim. Houve equívoco, mas não houve prejuízo ao erário. Os cofres da União não sofreram prejuízo. Quando o Exército ou quem o juiz determinar meça o lote 3 e alguns pontos dos lotes 1 e 2, nós vamos acrescentar valores e vamos provar que em nenhum momento houve desvio de recurso público. O senhor falou em saneamento. Lá no ano 2000, quando o senhor foi candidato a prefeito de Cuiabá também, o senhor falava assim, água é vida e vida não se vende. Mas em 2010, como o senhor também lembrou, quando o senhor deixa a prefeitura para disputar o governo do estado, o seu vice-prefeito Francisco Galindo transferiu o serviço de saneamento de Cuiabá para a concessionária CAB Cuiabá. Hoje a empresa está sob intervenção da prefeitura, tem candidato falando em retomar, em reestatizar novamente o serviço. Se o senhor for eleito prefeito de Cuiabá, o que o senhor vai fazer nessa área do saneamento? Bom, Antônio, primeiro eu quero dizer que, modéstia à parte, eu fui o prefeito que mais fez pela água em Cuiabá. Construir a segunda maior estação de tratamento de água da história de Mato Grosso, que é a ETA Tijucal, que trata hoje, nesse momento, 580 litros de água por segundo. Essa ETA Tijucal resolveu de maneira definitiva o abastecimento de água no Pedra 90, nos bairros Nova Esperança 1, 2 e 3, em toda a região do Manduri, toda aquela região sul, hoje é abastecida com água de qualidade que sobe na caixa d'água. Trouxemos também adutoras aqui para a região leste e norte, Altos da Serra, 1 e 2, Dr. Fábio 1 e 2, Recanto da Siriema, só ali vivem quase 30 mil pessoas, todas abastecidas com água da ETA Tijucal. Expandimos essa adutora, atendemos o 1º de março, o Alto da Glória. Então, esta obra que nós fizemos, ela hoje atende aproximadamente 120 mil pessoas. Bom, eu deixei a prefeitura dia 30 de março de 2010. A CAB entrou em Cuiabá no dia 16 de abril de 2012, isto é, 2 anos e 17 dias depois que eu deixei. Com relação à sua pergunta, a Prefeitura de Cuiabá não tem dinheiro para trocar o saneamento. Não tem dinheiro para tocar. Isso exigirá 800, 700 milhões de reais. É um equívoco, é uma utopia. Agora, a CAB não dá mais. A CAB, infelizmente, quebrou várias cláusulas do contrato. Ela assumiu o compromisso de universalizar a água em 3 anos, não conseguiu. Assumiu o compromisso de, em 10 anos, universalizar a coleta do esgoto e também o tratamento. Já passaram 4 anos, ela fez absolutamente quase nada. Então, a minha posição é, com a CAB não dá, não tem mais condições com a CAB. Agora, nós não temos dinheiro da Prefeitura para saneamento, não há dinheiro do Estado para saneamento e a União já anunciou, o ministro esteve aqui, já anunciou que não há dinheiro da União para saneamento. A orientação da União é que os municípios e estados procurem parcerias com a iniciativa privada. Então, a minha posição é clara. Eu já fiz muita proposta utópica, eu já falei muita coisa exagerada. Então, é preocupante falar em reestatizar os serviços de água e esgoto em Cuiabá. Há quem questiona o fato do senhor hoje ser deputado estadual e querer disputar a prefeitura de Cuiabá no meio do mandato. O que o senhor tem a dizer a essa crítica? Tranquilo, porque os mandatos de deputado e de prefeito não coincidem. Se eu for esperar acabar o meu mandato, aí não tem eleição para a prefeitura. E também o senador Pedro Tax, no meio do mandato, tornou-se governador com apoio da sociedade. O Dan de Oliveira, também com 1 ano e 3 meses, em 94, deixou a prefeitura, a população apoiou, foi aprovado. O nosso colega deputado Pinheiro também está no meio do mandato. Então, o problema é que não coincide. Agora não coincide. Agora é eleição para prefeito. E nós estamos no meio do mandato estadual. Daqui a 2 anos é eleição para governador. Aí não tem eleição para prefeito. Esse é o problema. Como deputado, o senhor foi defensor daquela proposta de parcelamento da RGA, do servidor público do Poder Executivo Estadual, alegando a situação das contas do governo de Mato Grosso. Só que aí o senhor tem sido criticado por servidores agora como candidato. O que o senhor tem a dizer para o servidor do governo de Mato Grosso, que é eleitor cuiabano, e principalmente como fazer que esse assunto não ocupe todo o tempo da campanha, porque tem os problemas de Cuiabá também. Só que o pessoal não esquece dessa história da RGA.
E o servidor da prefeitura também não esquece quando eu fui prefeito de Cuiabá e só no primeiro ano paguei 16 salários aos servidores. O atraso se arrastava por 11 anos e eu prometi durante a campanha que se fosse eleito prefeito, em 90 dias colocaria os salários da prefeitura em dia. Em 60 dias eu coloquei todos os salários dos efetivos, contratados e comissionados em dia. E nunca mais, até hoje, os salários dos servidores da prefeitura atrasaram. Então eu moralizei essa questão lá. Paguei na prefeitura todos os RGAs, os 5. Implantei a database em fevereiro e em maio. E criamos para quase todas as categorias os planos de cargos, carreiras e salários. Então eu, como prefeito, Antônio, cumpri rigorosamente o RGA. Nessa questão do Estado, nós procuramos negociar a situação do governo pelo táxi do primeiro ano, uma situação mais tranquila, e o governo pagou 100% do RGA. Pagamos em 2 parcelas, era 6,23, pagamos 100% no primeiro ano. Mas no segundo ano a crise se agravou. Nenhum governo do Brasil conseguiu pagar RGA. A União só deu 5,37%. E o governo pelo táxi garantiu em lei 7,54%. E havendo ainda, Antônio, a possibilidade de se chegar aos 11,28%. Então, eu acredito que o governo fez o que é possível. Nós temos que ter juízo, responsabilidade com a coisa pública. De nada adianta você sair por aí assumindo compromissos que depois vai atrasar o salário, que vai complicar a situação. Nós lembramos muito bem dos tempos de atrasos de salários do servidor, 3, 4, 5 meses, a bagunça que era tudo isso aqui. O Pedro paga rigorosamente em dia, no último dia útil de cada mês, continuará pagando dessa forma. No primeiro ano deu para pagar 100% da RGA? Deu, pagamos certinho. No segundo não deu, negociamos, conversamos, avançamos, começamos com 0, foi para 3, para 5, para 6, fechamos em 7,54. E eu atuei, Antônio, como interlocutor nesse crescimento e continuo à disposição. Respeito os servidores, sei que a greve foi legal, sei que a greve tem amparo constitucional, mas o problema é a economia. Não adianta fazer cortesia com o chapéu alheio, assumir compromissos que depois serão descumpridos. O também candidato à Prefeitura de Cuiabá, deputado estadual Emanuel Pinheiro, do PMDB, foi secretário de Transportes quando o senhor foi prefeito de Cuiabá. O que diferencia a sua candidatura da dele? É o mesmo grupo político ou não, como alguns adversários têm dito que vocês fazem parte do mesmo grupo político? A sociedade é madura, a sociedade sabe. O Emanuel e eu começamos na mesma eleição, né, em 1988, fomos vereadores juntos em Cuiabá. E ele tem todo um caminho, eu também tenho todo, respeito à trajetória, à história política dele, mas nós temos diferenças. O Wilson que volta hoje é um Wilson mais maduro, é um Wilson vovô, vovô garoto. E quero fazer uma campanha discutindo ideias, propostas, como vamos retomar as obras do Rodoanel. Precisamos concluir o Rodoanel. O governo Pedro Taques tem esse desejo de concluir o Rodoanel, que é uma obra importante para a cidade. Quero fazer 1 ou 2 novas avenidas em Cuiabá, não vou anunciar ainda, mas porque eu fiz a Avenida das Torres. Então, quem fez a Avenida das Torres, quando ninguém acreditava, é demagogia, é mentira, não vai fazer, está lá a avenida. É um novo eixo de desenvolvimento da cidade. Cada vez que eu passo lá, é um comércio novo, é um residencial novo, é uma indústria nova. Quer dizer, abrimos Cuiabá, ligamos a região mais distante da cidade, o Grande P90, ao centro de Cuiabá. Você vê hoje em 15, 20 minutos. Então, eu sou do grupo do Pedro Taques, sou do grupo do prefeito Mauro Mendes. Eu tenho uma afinidade com o PSB, com o Democratas, com o PSD do Carlos Fávaro. Esse é o nosso grupo político. O meu número é 45. Fernando Henrique Cardoso, Aécio, Serra, Alckmin, Marconi, Dante de Oliveira. O meu vice é o Leonardo Oliveira. Para quem não sabe, é o sobrinho do ex-governador Dante de Oliveira. Ontem quem gravou, trazendo apoio à minha candidatura, foi a Thelma de Oliveira. Ontem tomei um café com a dona Maria Benedita, mãe do Dante de Oliveira. Então esse é o meu grupo. Pedro Taques, Mauro, Dante. Esse é o meu grupo, que eu sempre fiz política. E nós vamos fazer um enfrentamento, espero, de propostas, de ideias para Cuiabá, Antônio. Por falar no prefeito Mauro Mendes, quando que ele vai aparecer na sua campanha? O Mauro já está na campanha. Já está na campanha.
Eu só esta semana já me reuni com 8 secretários do Mauro, já estive reunido com o secretário Zé Rodrigues, da área social, com o procurador do município, Dr. Galo, estive reunido com o secretário Guilherme Miller, já reuni com o secretário Tiago do Transporte, então já tenho reunido com a anuência, com a orientação do prefeito Mauro Mendes. Todos os vereadores do PSB já estão orientados a pedir votos para a nossa candidatura. O PSB apresentou o vice Leonardo Oliveira. Eu já tive 2 reuniões pessoais com o prefeito Mauro Mendes. Então ele já está. E anteontem, na inauguração de um conjunto residencial, ele já deu algumas declarações claras de que o partido dele, o PSB, apoia o PSDB. Então, só falta daqui a pouquinho. E o Mauro Mendes apoia o Wilson Santos? Não tenho dúvida que ele é homem de partido, ele é homem de grupo, ele era o candidato do grupo à reeleição, tinha uma reeleição razoavelmente tranquila, com chances de vencer as eleições no primeiro turno, como Roberto França venceu em Cuiabá por 2 oportunidades, e ele que decidiu não ser candidato. Eu nunca almejei, eu estava tranquilo em casa, cuidando das minhas coisas, da liderança do governo pelo táxi. Então, eu fui chamado para atender o meu grupo político, eu não posso dizer não. Mas eu acredito que no momento certo, oportuno, sem desespero, sem forçação de barra, o Mauro ampliará sua participação na nossa campanha. Muito obrigado pela entrevista, até a próxima. Antônio, agradeço e quero pedir voto. Você que está aí, o meu número é 45, o meu vice é o Leonardo Oliveira. Peço o seu voto de confiança para voltarmos mais maduro e mais experiente para dirigir Cuiabá, agora com o apoio do governador Pedro Taques. Esta é a primeira rodada de entrevistas ao vivo com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. Ela terá sequência amanhã com a participação do candidato Renato Santana, do Rede Sustentabilidade. Na sexta-feira, dia 26, a rodada será encerrada com o candidato Emanuel Pinheiro, do PMDB. Reforçando, a ordem das entrevistas foi definida através de sorteio, com a presença de representantes de todos os partidos políticos.